Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós estamos reunidos para falar sobre o ano vocacional que estamos vivendo. E para falar com isso, sempre aqui comigo, minha irmã, Bruna. Toda vocação não vale a pena, vale a vida. E também o convidado especial aqui deste programa, Padre Diego. Mestre, onde moras? Vinde e vede, diz Jesus. É isso aí. Então, pega o seu café e vem ouvir mais esse programa do Café Católico. Então, Padre Diego, seja bem-vindo ao nosso programa. O senhor está aqui na Diocese de Joinville, responsável, né, pela animação vocacional da Diocese, né? Fazendo esse trabalho, né, de suscitar as vocações na Diocese, né? Que todos participam. E agora, né, a gente começou, né, recentemente, né, no Festa de Cristo Rei, foi dado aberto, né? Da abertura deste ano vocacional, que vai até a Festa de Cristo Rei do ano que vem, né? 2023, este ano vocacional. Padre Diego, eu queria a gente dar início a essa conversa. O senhor, o que a senhora acha, assim, por que é importante a gente falar de vocação, né? Sobretudo ter um ano dedicado para isso, né, na igreja. Então, olá a todos que nos escutam, José, Bruna, uma alegria estar aqui e fazer parte do Café Católico para motivar, então, este ano vocacional pensado para a igreja no Brasil. A CNBB sempre coloca uma temática anual para ser a linha, né, da liturgia, das orações, é o tema vivenciado ao longo do ano litúrgico para as igrejas do Brasil. E decidir, então, este ano que iniciamos com o tema vocação como graça e missão. É um ano onde pretendemos despertar uma cultura vocacional e, sobretudo, que as pessoas se descubram vocacionadas de Deus. Interessante que o senhor falou, assim, dessa ideia de criar uma cultura vocacional. Uma coisa que às vezes eu comento com alguns é que talvez muitas pessoas acabam vivendo no automático da vida. Uhum. Se o senhor enxerga dessa maneira também, mas assim, vão vivendo a vida, daí faz ensino médio, daí começa a fazer alguma coisa porque tem que ter uma profissão, né? Às vezes vai fazer um curso mesmo, ou simplesmente começa a trabalhar com alguma coisa, daí às vezes a maioria das pessoas eventualmente, né, em algum momento se envolve com alguém, acaba casa e às vezes vai constituir uma família, mas muitas vezes se vive isso, né? E até essas situações de emprego, de estudo, sem uma reflexão, né? Eu acredito, né? Eu pelo menos penso, quando eu escuto assim cultura vocacional, eu penso às vezes um pouco, talvez às vezes até combater um pouco isso, esse automático que se vive no dia de hoje, né? Assim como que o senhor enxerga. Justamente, quando a gente pensa no ano vocacional ou em vocação, imediatamente vem à mente a vocação do padre, da freira. A gente pensa vocação a vida consagrada, que é uma das vocações que a gente tem para vivenciar o nosso ser cristão na igreja, né? Claro que é uma vocação específica do padre ou da freira, mas há as demais vocações. Vocação é servir a igreja de alguma forma, é encontrar o Cristo e se colocar à disposição desse anúncio, dessa evangelização. Então, por isso, graça e missão, para que todos se descubram vocacionados de Deus, né? E como descobrir o que Deus quer para mim, o que eu devo fazer para ajudá-lo na evangelização? Principalmente perguntar. E eu penso, José, e venho de encontro ao que você disse, esse automático não faz com que as pessoas questionem a si mesma e também não questionam a Deus propriamente, né? O que o Senhor quer de mim? É isso que o Senhor quer que eu faça? Fui feito para isso? O sentido da minha vida está para ser gasto aonde? Com quem? De que forma? Então, hoje a gente vive um momento onde as pessoas fogem dos questionamentos e não se permitem estar duvidando de algumas coisas, embora sejam críticos de muitas coisas. Mas que esse ano vocacional seja a oportunidade para as pessoas se perguntarem, né? O que Deus quer de mim? É uma graça ser filho de Deus, é uma missão também, ser o seu instrumento de evangelização. Mas de que forma? Eu devo sim me perguntar e questionar junto a Deus aquilo que Ele quer para mim, que quando a gente pergunta para Deus, Ele responde, né?
quando responde, ele me direciona para um caminho bem acertado, né? Então, a grande maioria das pessoas pensa, eu tenho que casar, tenho que casar. A vocação matrimonial é muito bela, é excelente, mas é uma vocação. Não necessariamente você talvez seja chamado ao matrimônio. Aí pode acontecer, às vezes, de no automático casa e não foi feito para isso, né? Então, vem algumas frustrações, alguns desânimos por não estar no lugar certo. Então, quem está em namoro, por exemplo, se perguntar, essa é a minha vocação? É o matrimônio? Faz com que ele realmente abrace e assuma uma vocação acertada. A gente vê esse medo, né? É o medo da resposta, né? Porque a gente vê, às vezes a gente... Porque tem isso, porque às vezes não pergunta... Às vezes o medo não é perguntar, o medo é a resposta. Porque não quer saber a resposta. É mais fácil, às vezes, simplesmente ir tocando a vida, né? Do que realmente parar pra perguntar. Mas continua, Bruno. Porque a gente vê isso muito quando a gente convida alguém pra ir, tipo, Paula, pra ir fazer um vocacional. A pessoa entra em pânico. Tem umas pessoas que vão muito na defensiva, assim, como se a gente tivesse, sei lá, falando pra se alistar no exército, pra ir pra guerra, tá ligado? Tipo, calma, respira. É só pra ir lá, tomar fé. Discernimento para conhecer, né? É um conhecimento. Eu quero conhecer o que faz o seminário, quem mora lá, como que funciona um convento. Eu vou conhecer. E os diversos carismas que tem, porque às vezes você conhece, por exemplo, as meninas, né, as irmãs religiosas. Tu vai e conhece uma, sei lá, carmelita e você não se interessa. Aí você conhece as catequistas franciscanas e ali bate daí o coração. Então também tem tantos carismas ainda dentro das vocações, tem tanta coisa para explorar. É mesmo para a vocação matrimonial, né? Um casal que conhece os carismas podem servir na ordem franciscana, pode servir junto com o carisma específico de cada congregação, que também abrange a missão de um casal, de uma família, né? Então, como é importante, assim, dar oportunidade para questionar algumas coisas e conhecer. Quando a gente conhece, a gente passa a amar mais, né, Bruno? Sim, com certeza. A gente só pode amar o que a gente conhece, né? Então, não... É interessante citar esse negócio do casal, né, que conhece, porque alguns às vezes parece, tem uma noção, às vezes, que parece uma vocação que quando, a partir do momento que você foi, você fez esse ato mais decisivo, né, ou seja, a seleção do matrimônio, ou seja, para a irmã fazer os votos, ou para o padre a ordenação, às vezes alguns têm uma visão de que assim, como se ali já se concretizasse. Não, beleza, ali eu vi minha vocação, mas a questão também é que a vocação passa de como eu vou esse chamado dessa consagração específica, né, seja o matrimônio, seja vida religiosa, e como eu vou viver ela também é o chamado da vocação. Beleza? Como, por exemplo, o senhor padre virou padre diocesano, também estou estudando para ser padre diocesano, mas até mesmo como padre diocesano, às vezes a gente vai se descobrindo, né, como viver essa vocação. E eu acho que o culto vocacional acaba passando por isso. E para os casais também, alguns às vezes têm a visão que é a questão de simplesmente se preparar para se casar. Daí eu casei, tá bom, daí eu vou viver na igreja, né? Mas como eu vou viver esse matrimônio especificamente, né? É muito importante essas perguntas também. José, eu vejo também o ano vocacional como uma oportunidade de arrumar os corações de muitas pessoas que saem feridas deste momento de pandemia, sabe? A gente hoje encontra assim, uma parcela de jovens, de famílias desacreditadas, sem esperança, sim. Até mesmo assim, atribuladas na questão do sentido da vida. Por que passamos por isso? Por que Deus permitiu? Corações feridos. Então, recordar a eles que viver é uma graça, é um dom de Deus e que Ele nos concedeu uma missão para que todos os dias a gente se dedique nesse anúncio, descobrir que Ele nos ama, que Ele nos quer, que Deus é a esperança. É um ano vocacional para acender, sabe, no coração ferido, essa semente do amor, essa semente da certeza que Deus nos quer e Deus nos fez. Então, temos um longo trabalho aí pela frente com o ano vocacional, né? E falando mais especificamente, entrando em vocação, ele tem esse tema que é graça e missão, né? Então, digamos assim, esses dois eixos. Como que
Você enxerga por que essas duas questões, né? Como que a gente entende na vocação graça e missão, né? O que este tema quer trabalhar de maneira mais específica quando acabaram escolhendo este tema, assim, graça e missão, né? Esse subtítulo. É justamente o chamado de Deus, Ele que nos escolhe, Ele que nos elege. É uma graça sermos e nos descobrirmos filhos de Deus. Isso é uma graça tremenda, que dá sentido para a nossa vida, que nos enche de esperança, que nos conforta ao longo do caminho. Ser filho de Deus é uma graça, e é de graça, né? Eu sempre brinco assim, é de graça, e é uma graça muito grande, né? E, ao mesmo tempo, ao se descobrir filho de Deus, a gente recebe uma missão. É a missão de, primeiro de tudo, amá-lo, estar com este Cristo, e depois anunciá-lo, testemunhá-lo a todas as pessoas. É graça. Então, há muitas pessoas que ainda não descobriram, e aqueles que já descobriram vão com a sua vida, dando testemunho, mostrando o quanto Cristo faz diferença na sua vida, o quanto a gente vive melhor na presença de Deus, com os seus valores, com os seus ensinamentos, e com o nosso jeito de ser, com o nosso servir, na vocação que Ele nos concedeu, a gente tornar o seu nome conhecido, anunciado entre todas as nações, pois quem recebe uma graça tão grande como é essa de ser filho de Deus não quer guardar para si, né? Quer fazer um podcast para contar para todo mundo, quer ser padre para anunciar para os demais. Realmente, quando a gente encontra essa graça, a gente quer contar, né? É interessante, o programa é lançado um pouco depois, né, Pedita, mas no dia que a gente está gravando é dia da festa de Santo André. Em um dos relatos aparece que Santo André ele vai e chama, né, o Pedro, né, que ele encontra primeiro, né, Jesus e anuncia para Pedro que encontraram o Messias. E tem isso, né, desse encontro com Cristo. Quando a gente vive a missão, a gente quer anunciar. A gente quer anunciar de alguma forma, e existem várias formas. E só, né, como falou, só se perguntando a gente vai saber como que é. Essa coisa da pergunta é uma coisa que eu repito, eu falo para alguns, que para mim a vocação ela sempre começa com a pergunta, a gente se preocupa com a resposta, né? Mas na verdade a grande preocupação é justamente a pergunta, né? O que a gente quer para daí a gente entender, né? Que essa primeira resposta que tem que nós somos chamados por Ele, né? E daí vamos querer responder, né? Dar essa missão, essa resposta e acabar anunciando de várias formas, da forma específica que Deus quer para cada um de nós. E também tem a ilusão de que essa pergunta, essa resposta vai acontecer de uma forma mágica ou instantânea, né? Ou de uma forma extraordinária. E não! Algumas pessoas têm alguma experiência muito extraordinária, um negócio muito... Mas vão ser coisas simples, né? Deus fala na simplicidade. Eu gosto é o Padre Zezinho, que ele fala que tem uma entrevista e perguntaram pra ele assim, que tava ele e o pessoal do Anjo de Resgate. Aí perguntaram assim, padre, como é que Deus fala com você? Né? Como o Senhor escuta Deus? Aí ele, Deus nunca falou comigo assim como as pessoas falam, não, que Deus fala, de minha vozinha de Deus. Eu vou escutando meus superiores. E daí eu sigo. Eu acredito que é Deus falando. Eu rezo e confio. E às vezes tem que ter essa... Não vai vir um anjo aparecer pra você e falar. Às vezes pode acontecer, mas não cria expectativa. Pois é. Eu não vou dizer que não, né? Porque tem santo que apareceu anjo. Então... Deus faz uso de suas experiências místicas, né? Mas geralmente com os místicos, né? Então a gente que ainda está aprendendo a rezar e fazendo a experiência de Deus, a gente busca estar com Ele, né? E eu penso que o que é mais acessível como resposta para todos nós são os direcionamentos que Deus dá no nosso coração mesmo, com a nossa voz, com o nosso pensar. A gente vai raciocinando e decide, quero fazer por aqui, quero fazer por ali. E sente paz no coração, sente completude. Então é sinal que estou escolhendo bem, estou escolhendo conforme a vontade de Deus. Mas para quem pede e reza, Deus também faz muito uso das outras pessoas. Padre Zezinho pelos superiores. Mas é interessante como Deus dá respostas para a gente através de nossos irmãos e de nossas irmãs. Alguém que te manda uma mensagem muito certeira, alguém que te levanta um questionamento que não tinha como a pessoa saber, mas ela toca num ponto onde você está precisando de uma orientação. Então Deus também manda seus mensageiros assim, para direcionar.
mas sobretudo Alguém faz um convite. Há um convite, sobretudo uma voz interior também, né? Que faz com que a gente sinta paz naquilo que escolheu. O Bruno, é interessante que paz não significa não ter medo, né? Por exemplo, você é recém-casada, né, Bruna? Eu recordo assim. Ainda sim. Recém-casada. E eu também, quando fui me ordenar, tive um friozinho na barriga, um misto de medo com expectativa, ansiedade, né? Mas que te deixa o teu coração em paz, porque você sabe que está respondendo aquilo que Deus queria que você respondesse, né? Então, nem sempre é certeza, livre das ansiedades e dos questionamentos. Não, pelo contrário. Tem todo esse friozinho na barriga, mas no fundo você sabe que está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, né? Então, é bem interessante esse misto, né, de certeza com ainda estou me perguntando. Mas isso, eu lembro uma coisa engraçada do meu casamento, porque assim, eu tava, os dias antes, assim, a semana, o mês antes do casamento, eu estava surtando, eu estava uma pilha de nervos, porque é uma decisão muito séria, né? E eu tava nervosa, eu não tava duvidando, mas a gente fica nervoso, é automático. E engraçado que no dia do casamento, quando eu entrei realmente na igreja, eu tava numa tranquilidade, numa certeza de que aquilo não era errado, sabe? Que não tinha... E tanto que eu quebrei a expectativa do povo que eu não chorei no casamento. Firme. Porque eu tava tão feliz e eu não chorei. A Bruna que é uma chorona, geralmente, né? Eu chorei depois quando que o meu casamento foi com uma missa junto, né? Quando acabou tudo, acabou a missa, aí eu chorei. E o Pedro chorou? O Pedro chorou. Quando ele entrou, ele chorou. Ele é mais sensível. O Pedro é sensível. Tá né? certo. Eu chorei quando terminou, que caiu a ficha de caramba, agora eu sou uma mulher casada. Uhum. Porque essa ansiedade, ela se dá um pouco, eu acho que quanto mais a gente tem noção da responsabilidade, a gente vai se preocupar, é claro. A gente vai ficar ansioso, a gente vai perguntar, porque a gente sabe da responsabilidade. Quando a gente não tá se perguntando, a gente vai só fazendo as coisas no automático, daí parece que não surge essa ansiedade mesmo, porque se eu não me pergunto, né, eu vou vivendo só. Mas quando a gente para pra refletir... Faz parte, né? A expectativa faz parte. Então, isso vai gerar, eu acho que é bem normal, né? E é interessante que às vezes vem o medo, vem a incerteza, como vocês falaram assim, não é aquela certeza absoluta, e também não é achar que a gente vai chegar num ponto que eu acho que está tudo, eu estou 100% preparado, né? Porque a preparação ela continua, né, pro resto da vida, né? Porque eu comento isso porque sempre tem aquele negócio que a gente vai falar de vocação, porque às vezes as pessoas que falam, né? Ah, mas isso não é pra mim, eu não levo jeito pra isso, eu não levo jeito pra aquilo, né? E às vezes não entende que não existe essa questão tanto de levar jeito, né? É entender se Deus está chamando. Se Deus está chamando, Ele vai estar trabalhando. E em todas as vocações tem pessoas de todos os jeitos, né? Então a gente não pode dizer que existe um jeito de padre, um jeito de casado, um jeito de irmã, né? Porque existe de todos os tipos. Cada vocação tem aquilo que é próprio da vocação, né? Então, o matrimônio tem algo próprio do matrimônio, sacerdote, consagrado, né? Vai variando as suas ações, mas o objetivo é um só, né? Evangelização, anúncio do evangelho, encontro com Cristo. E eu penso que a vocação é justamente isso, é uma graça, né? Naquilo que eu assumo, que eu me sinto bem com o que eu faço, com o que eu trabalho, com o que eu anuncio, né? Quando eu estou num lugar e ela é um peso, é um fardo, é sinal que eu não estou no lugar certo, né? Então, a vocação vai ser sempre uma graça, a gente não pode esquecer disso. Não sem desafios, temos os nossos desafios, nossas exigências, mas é sempre recompensador, é uma paz ao coração ao longo de desenvolver a minha vocação. Essa paz que vai para além, né, das dificuldades, em meio a todas as dificuldades, problemas, eu consigo encontrar a paz porque eu sei que eu estou vivendo, né, aquilo que eu deveria viver, né? Então, e daí eu consigo justamente daí a gente consegue encontrar forças, né, para
para superar as dificuldades, né? Porque a gente sabe que está vivendo no lugar certo, né? E eu acho que um ponto interessante quando se fala isso, porque quando a gente vai procurando essa vocação, é uma coisa que o Papa Francisco fala lá na exortação apostólica Christus Vivit, né, que ele fala para os jovens, e ele, quando ele vai falar, no finalzinho está falando sobre a vocação, e o primeiro ponto que ele fala é que a gente tem que primeiro entender que somos chamados a ter uma amizade com Cristo. Então eu acho que assim, se a gente vai criando essa amizade, o resto a gente vai descobrindo assim no meio do caminho. A gente vai se permitindo que Deus apresente as suas propostas, a gente vai respondendo ele. Então, essa coisa de buscar viver uma amizade cada vez mais forte com Cristo, acredito que é um caminho para você dar esses primeiros passos de como que eu vou viver a minha vocação. É uma boa coisa para se olhar. Então, José, isso que tu descrevias, né, tem muito a ver com o lema do ano vocacional, retirado da passagem de Emaús, que significa corações ardentes, pés a caminho. E é da passagem dos discípulos que, entristecidos, choram que o seu Salvador havia sido morto, e Jesus vem acompanhar eles, ainda que de uma forma velada, não o reconhece, mas o Cristo caminha com eles e explica as Escrituras e vai anunciando a eles tudo aquilo que eles já tinham sabido, mas ainda não acreditavam, né? Lá numas alturas, já anoitece e convida o Cristo para entrar, para passar a noite. Arde, a noite já vinha, a gente conhece bem essa passagem. E é no partir do pão que eles reconhecem Jesus. Então é justamente isso, né? Acolher esse caminho junto com o Cristo, acolhê-lo todos os dias no coração, uma amizade com Cristo, como tu bem disseste, e ir aprendendo do coração dele, né? No partir do pão, é no explicar das Escrituras, é no estar com Jesus, fazer o coração arder. Todos os dias nosso coração tem que estar cheio de Cristo e renovando o nosso sim, né, o nosso chamado diante dele. Por isso, bem propício, né, essa amizade com Cristo que tu mencionas, para uma vocação sadia, e é justamente isso que queremos através do ano vocacional, caminhar com Jesus, explicar, anunciar as Escrituras, cear com ele no partir do pão da missa e, sobretudo, fazer o nosso coração arder quando escolhemos estar e seguir ele. Esse arder o coração que a gente tem que buscar. É interessante pensar nessa passagem dos discípulos de Emaús, como o ato de eles convidarem aquela pessoa que eles ainda não haviam reconhecido que era o Cristo, mas que estava falando das Escrituras para eles, o ato deles convidarem, deles querendo que ele permanecesse com eles, permite que daí eles façam de fato, reconheçam a Cristo. Eu penso isso um pouco, dá pra gente pensar um pouco algo que o senhor falou antes, de como às vezes as pessoas aparecem na nossa vida, né, e vão nos dando sinais. Às vezes as pessoas falam, a gente não consegue reconhecer que talvez é Cristo falando através daquela pessoa, mas quando a gente tem esse interesse de, olha, aqui tem algo, aqui tem uma fala de Deus, aqui tem algo que de alguma forma me aproxima de Deus, mesmo que eu ainda não consiga entender, poxa, então eu vou dar uma chance aqui, ó, vou dar uma chance para que isso permaneça na minha vida, vou insistir um pouco mais nisso, até o momento em que, se eu insisto, Deus se revela, né? Eu consigo em algum momento compreender por inteiro. Porque também toda vocação passa pela questão de desejo. Você vai desejar algo. Vai surgir uma curiosidade. O básico para qualquer vocação é isso. É o desejo, é o desejar. Porque se a pessoa não quer, a pessoa realmente não quer, Deus não vai forçar, não rola isso, não existe isso, gente. É uma busca constante, na verdade, de estar firme no propósito e de estar tendo a fonte, que é Jesus, o foco principal, é sempre à vista, né? Então, quem casou só pensando na celebração do matrimônio, vai ver que logo já terminou de pagar o casório e tá na hora de ser marido e mulher. Então, vai do foco, né? Não, eu quero uma companhia pro resto da minha vida, partilhar minhas alegrias, partilhar minhas tristezas, o para sempre através do matrimônio. Então, todos os dias tem que renovar esse amor, renovar o sim, né, que foi dado lá diante do altar. O padre também, se o seminarista, viu, José, conselho para ti já.
Se pensa apenas no dia da Vou anotar ordenação aqui. e no rezar a missa, você se ordena e na primeira semana você já tem umas 20 missas, né? Então, o sacerdócio vai além, vai além. A fonte, claro, é a missa, é a ordenação, mas tem os sacramentos, tem o povo, tem a vida de oração, tem os atendimentos, tem velório, tem batizado, tem unção dos enfermos. A vida do sacerdote é sacramental, né? Então, se ele pensar só na ordenação, né? Não, todos os dias eu quero fazer e viver essa graça de ser sacerdote através dos sacramentos, salvando, ajudando o povo, mostrando o caminho do céu, né? Então todos os dias mesmo, Bruna, José, todos que nos escutam, renovar o seu amor e renovar o seu sim diante de Deus. Então, isso que é a beleza, né? Porque o amor é uma decisão, o amor independente do qual lado vocacional que ele te leve, né? Qual vocação que ele te mostre, o amor é uma decisão, você amar é uma decisão. Não é simplesmente um impulso, ou como uma paixão que faz a gente se sentir atraído por algo e simplesmente acontece. O amor não, o amor é uma decisão. Inclusive essa historinha de a gente não decide, a gente não manda no coração, a gente não decide por quem a gente ama. Decide sim. Isso aí é paixão, é outra coisa, tá, gente? Paixão você às vezes não escolhe, mas amor você escolhe sim. Viu, José? Que legal que é o ano vocacional, né? Só nesse início, quantas coisas a gente já refletiu, já pôde produzir mesmo reflexões, né, nessa nossa partilha. Eu a partir do sacerdócio, você a partir da tua vida de seminarista, a Bruna como casal, né, matrimônio. Então é um ano assim que a gente espera realmente produzir muita reflexão e ajudar o pessoal, além de se perguntar, também encontrar suas respostas. Então, temos um ano aí bem produtivo, com certeza, porque tem muita coisa para conversar, muitas áreas para serem trabalhadas através do ano vocacional, né? E assim, até que, como o senhor falou, né, tem muitas coisas a ser trabalhadas, muita coisa para a gente suscitar. Como que o senhor acha, assim, até falando com os ouvintes aí, que às vezes estão envolvidos aí nas comunidades, tudo, como que o senhor acha que cada um, assim, às vezes no dia a dia mesmo, assim, né, para além porque a gente tem aqueles momentos, né, vocacionais, né, mas para além, porque a cultura vocacional é justamente aquilo que acontece no dia a dia, não tanto nos encontros que a gente fala especificamente de vocação. Como que o senhor acha, assim, o que a gente pode ter de atitudes que ajudem a promover isso? Sobretudo, a falar, né, a exemplo de vocações. Porque hoje os jovens, sobretudo, ou as crianças, não conseguem discernir porque não sabem os caminhos que têm a serem percorridos. Então, ou por exemplo, a beleza do matrimônio. Quem vem de um matrimônio que não foi tão bom seu pai, não foi tão bom sua mãe, ou um casal que separou, enfim, né? Qual a visão que ele tem de um matrimônio? Então, falar da vocação matrimonial, do matrimônio que dá certo, do matrimônio santo, né? Até mesmo o próprio namoro, né? Quem faz a experiência de um namoro santo. Então, para o jovem, para a criança saber que caminho escolher, ele precisa conhecer esses caminhos. Então, primeiro de tudo, falar, né, sobre as possibilidades que temos, falar sobre os caminhos que podem ser percorridos enquanto vocação na igreja. Por incrível que pareça, nossa diocese é muito grande e tem regiões que ficam surpresos quando vai uma freira, por exemplo. Sim. Eu acho interessante no encontro de jovens, cercaram lá a freira com o seu hábito, com o seu véu. Tá certo que com véu e hábito tá um pouco mais raro também, né? Mas eles ficaram surpresos de poder ver a irmã pulando, a irmã dançando, uma irmã que toca violão. Parecia muito coisa de filme, sabe? Depois a irmã tá lá presente, tá com eles. E, poxa, então eu tenho a possibilidade de ser uma religiosa, claro que posso. E eu fico pensando assim, como a gente precisa falar das vocações, né? Mostrar que a gente tem uma vida normal, a gente é feliz com a escolha que a gente fez, mas, acima de tudo, a gente é consagrado, né? Então, mostrar para esse jovem essas possibilidades de servir e a possibilidade de ser também um consagrado. É uma das metas desse ano vocacional, aproximar quem já disse o seu sim, quem já é feliz na sua vocação, para que outros jovens também percebam e vejam que é um caminho que pode ser percorrido. Então, quem não conhece não sabe por onde ir.
Então, a gente vai aparecer, a gente vai mostrar para esses jovens também poderem fazer, né, o seu discernimento e descobrir se realmente Deus quer algo mais específico para eles, né? Essa é uma das formas, mas viver bem o mistério da Santa Missa, uma missa bem celebrada, uma missa bem rezada, vai fazer com que os nossos jovens, crianças e adultos possam se encontrar com Cristo, sabe, José? Antes de decidir por uma vocação, Sim, sim. esse encontro com Cristo é fundamental, porque é Ele que suscita a vocação, é Ele que fala ao coração, é Ele que conduz, né, o sim da gente. Então, encontrar-se com Cristo é uma das nossas metas também, fazer com que o jovem o experimente na missa, na oração, e disso tudo vem também daí o discernimento pessoal para descobrir a vocação. Você vê essa cena realmente dos jovens verem assim e não terem esse contato, às vezes, com uma religiosa, uma coisa. Eu também já vi esse ano, principalmente, né, trabalhando no pastoral lá, e até, os ouvintes não conheciam, mas Jaraguá é uma cidade maiorzinha, assim, são 105, 180 mil habitantes, assim, não é uma cidade pequena, mas ainda assim, teve os encontros que a gente foi quando teve a Jornada de Exame da Juventude, e também quando a gente organizei um encontro lá na paróquia, veio uma irmã para falar um pouco sobre vocação. É interessante como os jovens ficaram, tipo, alvoroçados, a maioria deles nunca tinham visto, assim, uma irmã com hábito, tudo, ficaram e queriam lá conversar, conhecer como que é, e daí quando ouviam, às vezes ali brincando, e a irmã fazendo uma piada, né, rindo, daí eles ficam assim, né, nossa, e daí tem uma irmã, que é do lado das apóstolas, a irmã Terezinha, que dela ela tá sempre de All-Star, daí algumas meninas acharam incrível que ela tava de hábito e All-Star, assim, acharam incrível. Essas coisinhas assim. Que né? Chama muito diferente. É um negócio que quebra uma expectativa. E essas coisas que aproximam, né? É interessante isso, como esse contato, ele aproxima de fato, né? Existe algo diferente porque decidiu-se viver uma vocação especial, uma coisa, mas ao mesmo tempo são pessoas normais, né? Não, eu vou resgatar a piadinha do primeiro episódio do podcast, tá? Que todo mundo sabe que o José, pra estar gravando, o José teve que cavar um bunker no seminário e tá escondido gravando o podcast, porque obviamente ele não pode ter acesso à internet. O pessoal se assusta quando descobre que tem televisão no seminário. Mas vocês podem ver televisão, sabe? Você joga futebol. Embora a gente assista filme só na sexta-feira, né? Porque os outros horários a gente tem estudos e tal. Daí o pessoal fala, mas só filme de igreja. Não, gente, a gente assiste de tudo um pouco, mas filmes que de fato edificam a gente também, né? Eles ficam entusiasmados até descobrir que a gente tem uma casa, a gente tem uma vida, mas a gente direciona tudo isso para a eternidade, para a presença de Deus, para o céu, né? Sim, a gente faz tudo, a gente vai no cinema. Esses dias por exemplo, a experiência que a gente teve em encontro aqui dos seminários, a gente foi nas dunas lá, daí foi eu. A maioria não se arriscou, mas eu, mais alguns seminaristas e um dos padres foram lá e compraram, alugaram as pranchas para poder descer as dunas. Eu, o Padre Ivan que já gravou podcast com a gente também lá, tem uns videozinhos tem videozinho nas redes sociais aí da gente descendo. Então, assim, a gente faz essas coisas, né? Então, aproximar. Eu acho que é entender, você ouvinte, você que está ouvindo, que assim, tudo isso, a vocação, uma vocação religiosa, ela pode ser para você também. Pode ser para você, pode ser para alguém que está aí do seu lado, né? Então, talvez muitos que estão nos ouvindo aqui ainda não decidiram, né, ainda exatamente qual é a vocação, ainda não conseguiram compreender, ou talvez ainda nem pararam para se perguntar qual é a vocação mesmo, né? Sabe que daí tem outros que também já são casados, né? Tem casais que nos escutam também. Também pensar, né, como eu posso viver, né, o meu matrimônio, né, às vezes vivendo dentro de algum carisma específico e às vezes contribuindo assim para essa cultura vocacional, né? Com os filhos também, é claro, né, os casados, mas também com os outros, né, com os jovens, dando testemunho, né, mostrando como é um casamento, como é um matrimônio santo, tudo isso aproxima. José, eu vejo hoje assim dois questionamentos que impedem o jovem de responder a um chamado, sobretudo mais específico. Primeiro é de não se sentir digno,
né? Eu não Sim, sim. mereço, não é para mim, toda a minha história, tudo que eu já fiz, não aceita, né, um chamado de Deus. E por causa do segundo pensamento que eles têm, de que tem que ser perfeito para ser um padre, para ser uma freira, até mesmo para casar, né? Colocam uma ideia de perfeição, né? E não é assim que funciona, né? Então, Deus vai te dando dignidade ao longo do caminho. Você, não importa a tua história, desde que você escolheu estar com Ele e ser dele, Ele vai fazer a obra, né? Ele vai trabalhar o teu coração. Claro, vai exigir de ti mudanças, conversões, vai polir o teu coração, com certeza. Não existe escolher Ele e continuar o mesmo, né? Não, Deus vai trabalhar, Ele vai fazer muito dentro de ti. Mas se Ele te escolheu, é você e não é outro. Então, para com isso, eu não sou digno, eu não mereço, tem gente melhor que eu, não é para mim. Pode parar, né? E a segunda questão é querer perfeição. Também não é assim. Deus vai te trabalhando no teu coração aos poucos, vai te ensinando a ser um cristão, vai te ensinando a ser seminarista, vai te ensinando a ser esposa, esposo, desde que você se permita trabalhar conforme os passos, a vontade dele na sua vida. Então tem lugar para todo mundo na igreja, desde que se coloque à disposição do Cristo e deixar ele fazer acontecer, né? Já teve um outro episódio sobre vocação, agora não lembro se foi com o Padre Ivan ou com a irmã Adriana, que alguém falou assim, não, porque assim, por mérito, ninguém tá aqui por mérito, né? Tudo na misericórdia. Ninguém tá todo mundo na misericórdia aqui, gente. Não tem essa história. Essa é a beleza, essa é a graça, na verdade. Que tipo, tá todo mundo na misericórdia de Deus. E quando você se entrega nisso, que daí a vida flui. E às vezes fica-se alguns esperando também uma confluência de que todas as coisas estejam certas na vida dada. Daí eu vou dar a resposta, né? Tudo tá atribuindo. Eu lembro disso porque tem um amigo meu que uma vez eu tive que dar uma bronca de você, uma bronca, de certa forma, porque ele tava pensando em entrar no seminário, tava com vontade. Mas eu tinha um pouco de umas questões com os pais, que os pais não apoiavam muito, não viam muito bem a entrada dele no seminário, e ele tava querendo ficar postergando o negócio, porque, não, mas aí depois eu vou convencendo o meu pai. E daí uma hora eu tive que pegar e dar uma dura e falar assim, a vocação é tua. E, tipo assim, se você sente que você tem que responder, responde. Confia que no meio do caminho os seus pais vão acolher isso. E vai rezando por eles, eu vou rezando também. Né? E daí ele, né, tomou e resolveu daí tomar realmente a decisão de entrar, né? De entrar no seminário. Né? E depois, com o tempo, os seus pais acolheram, claro. E nem foi tudo aquilo que ele achava, daquele medo de início que seria, de não apoiarem. Mas às vezes ficou postergando por um bom tempo e... falava que ia, não ia, porque ficava esperando que tudo estivesse perfeito. Então, seja dentro de si, seja o entorno, a gente não pode ficar esperando que tudo esteja perfeito. Sempre vai ter algumas dificuldades, sempre vai ter coisas até ser trabalhadas, né? A gente sempre vai precisar da misericórdia de Deus. E quando eu fui para me ordenar, eu sempre pensava na família também, né? E eu achei bem interessante a forma como Deus fez, que eu dizia para eles, a vocação é minha, mas a missão é de todos vocês. Então, vocês são os irmãos do seminarista, o pai do seminarista, a mãe do seminarista. Muda também para eles. E, graças a Deus, abraçaram essa missão junto comigo. Claro, a responsabilidade maior e primeira é minha. Mas eles também, ao seu modo, ao seu jeito, abraçaram esta missão de ter um irmão, um filho sacerdote. Então, Deus vai trabalhando também na família do vocacionado. Assim como quando um filho casa, os pais aprendem a ser sogro e sogra, vamos dizer, e aprendem a acolher este genro como um filho. Então, tudo vai mudando, né, ao redor também, daqueles que dizem o seu sim para Deus, né? Então, Deus vai atuando em todas as áreas, desde que você se permita. Ouviu, Bruna? Tu é irmã de seminarista, então... Tu missão também. Tá bom. Eu vou recortar pelo menos esse pedaço e mandar pra minha família. Assim. Tá bom. Você sabe que a nossa mãe fica aflita com isso, né?
Não precisa ser a mãe do seminarista, mas a nossa mãe fica, ai meu Deus, quando ele for padre, eu vou ser a mãe do padre. A mãe do padre, geralmente o pessoal acha que a gente é mulher braba, não sei o quê. Eu não quero ser assim, então essa não ser? Sabe, eu ouvi essa semana uma frase bem bonita. Eu nunca tinha ouvido nesses 12 anos que eu tô já na vida religiosa. Ela falou assim pra mim: mãe de padre tem um pouco de Nossa Senhora. Aquilo pegou meu coração de um jeito, sabe? Eu falei, foi a coisa mais linda que eu já ouvi essa semana, assim. A mãe do padre tem um pouco de Nossa Senhora. E eu acho que isso é uma boa motivação para tua mãe, viu, José? Sim. Minha mãe sempre me apoiou bastante, assim. E é muito interessante, eu compartilho aqui uma coisa que a minha mãe me falou quando eu contei pra ela que daí eu queria, né, entrar no seminário. E a minha mãe pegou e falou assim, eu imaginava que você ia entrar no seminário, mas eu nunca falei nada porque eu sabia que quem tinha que decidir era você. Então ela confirmou quando eu falei, mas eu achei muito interessante esse sonho da minha mãe, dela perceber que ela não devia, mesmo ela sabendo, percebendo, talvez sinais em mim, que não era tarefa dela me empurrar. Mas com certeza ela ficou rezando para que Deus me encaminhasse. Eu comento isso um pouco porque às vezes isso fica um pouco de dica para os pais também. Porque tem alguns pais que veem nos filhos, veem sinais e querem tanto, né? E às vezes os pais também têm que tomar cuidado, porque às vezes nessa ânsia de querer tanto que o filho siga uma vocação religiosa, às vezes pode acabar afastando, né? Mas assim, se o filho tá seguindo na igreja, apoia ele enquanto ele está seguindo a igreja, vai aconselhando e vai rezando e vai confiando que Deus vai trabalhando. Se ele for se afastar da igreja, assim, dá aquela puxadinha, né? Pra tentar manter perto ali. Mas, sobretudo, se ele tá participando da igreja, apoie naquilo que ele tá vivendo dentro da igreja, né? E quando tomar as decisões, se você, pai, sentir que seu filho é nesse caminho, você vai lá e confirma, né, a vocação, né? Estou junto contigo. Continuando sobre o ano vocacional, sobre os materiais, né, além do tema e do lema, divulga também um texto bíblico iluminador, que eu acho que até vai complementar um pouco algumas coisas que a gente, de certa forma, a gente já tocou nesse assunto, mas que ele é baseado em Marcos 3, 13 e 19, e daí na frase ali, Jesus chamou e enviou os que ele mesmo quis. É interessante, né, essa ideia de que, no fim, Jesus chama e envia aqueles que ele quer, né? Quando o Padre Diego Agostinho falava ali que às vezes as pessoas se perguntam muito assim, mas tem pessoas melhores, não sei se eu sirvo para isso. É interessante assim sempre olhar, né, como Jesus quando ele foi chamar, ele não chamou os que na teoria, aos olhos da sociedade, eram os mais preparados. Ele chamou pescador, ele chamou cobrador de impostos. Ele foi chamando no meio do povo pessoas diversas, alguns um pouco mais velhos, alguns um pouco mais novos, e ele não olhou para aquilo que para a sociedade pareciam ser as pessoas mais preparadas, né? É interessante que os grandes mestres da lei não foi esses que ele foi ao encontro. Sim, José, com certeza, né? Ele fez um grupo bem eclético, na verdade, né? Jesus... Ele foi chamando pescadores, chamou um cobrador de impostos, chama os seus discípulos, né, os seus seguidores ali, naquele litoral, conforme ele foi caminhando, foi trazendo. Chama irmãos, André e Pedro eram irmãos também, né? Então ele vai montando a sua equipe evangelizadora. Mas tem uma característica própria de todos, que é o despojamento, né? O Evangelho sempre traz, deixaram tudo imediatamente. E outrora não olharam para trás, né? Eu fico pensando na força desse olhar de Jesus, esse chamado do Cristo, né? Que ganha o coração daquele homem, daquele discípulo. Há outras passagens onde ele converte um da casa e depois, né, os seus discípulos não se convertem, o patriarca, vamos dizer assim, e a família toda adere à fé, né? Isso é muito forte, assim, né? Esse poder de atrair, de chamar, né, os seus discípulos, os seus seguidores. Começa ali com os 12, um é traidor, né? Como a gente já sabe, mas começa com os 12, depois envia os 50,
e há passagens que diz que já eram mais de 500 ali na pregação, na conversão. Então, como o cristianismo se expandiu através deste coração despojado, que se deixa ouvir por Jesus e que corresponde a esse amor de Jesus, né? Então, acima de tudo, o Cristo chamou para ensinar, para uma escola do Evangelho, né? Então, no caminhar com Ele, nas pregações, nas parábolas, nas correções, o coração daqueles discípulos vão sendo trabalhado. E depois que Jesus morre e ressuscita, o encontro com o ressuscitado também vai confirmando, né, a missão de cada um deles. Mas não para por ali o aprendizado. A gente vai ver nos Atos dos Apóstolos quantas coisas são decididas, repensadas ainda na comunidade. Tem alguns erros também da parte de alguns discípulos. Erros que eu digo assim são escolhas um pouco, talvez, atravessadas, porque ainda não entendiam bem o que deviam fazer, por onde ir, né? Mas nunca desistiram, nunca saíram do foco, que era aquilo que Cristo pediu, né? Anuncie o Evangelho, anunciar a salvação, né? O Cristo veio, o Cristo ensinou, você aprendeu do meu coração, agora leve isso para as outras pessoas. Então eu acho incrível essa força do chamado de Cristo, que confirma eles, ensina eles e mantém eles firmes, até mesmo quando já não estava mais presente fisicamente. Então é muito, muito, muito lindo esses chamados das Escrituras para inspirar também o nosso chamado. Falando exatamente sobre, né, como essa voz, como você falava, imaginar, né, como era forte, né, essa voz, esse chamado de Jesus, esse olhar. Eu lembrei de um filme, sobre Pedro. O filme narra uma cena, foi criada pro filme, né? Mas eu achei muito bonito o diálogo, que tem um momento no filme em que Pedro e Paulo se encontram. E daí Paulo, no filme, vira para Pedro e faz uma pergunta assim, como era a voz dele? Né? Porque Paulo não encontrou propriamente Jesus, né? Não encontrou em osso. E pergunta, como era a voz dele? E Pedro fala, era uma voz que quando nós ouvíamos ardia o nosso coração. E daí Paulo olha para Pedro e fala, foi a mesma voz que me chamou. É interessante isso, né? Eu acho muito bonito essa cena, né? É como essa mesma voz que chamou os apóstolos lá, é a voz que nos chama. E aquilo que a gente já falava e que tem a ver, né, com o lema, né? E é o lema, né? Esses corações ardentes. Essa voz, esse Cristo que nos chama, arde o nosso coração. E eu me deixa inquieto, mexe comigo, e daí eu quero fazer alguma coisa. E às vezes eu vou, talvez às vezes, meter os pés pelas mãos em algumas coisas, porque, como você falava, até a gente vai ver Atos dos Apóstolos, talvez ali tinham esse foco sempre de evangelizar, mas às vezes ainda entendendo, ainda aprendendo, nem sempre acertavam. Mas quando erravam, recomeçavam, corrigiam o outro, se ajudavam, os discípulos se ajudavam e ali iam juntos conhecendo o que assim, mas era sempre esse coração ardente e desejoso de responder a Deus. José, você me fez lembrar de uma outra série que o pessoal está assistindo bastante, que é a The Chosen, né? Sim, sim. Isso também ali eles expressam, embora para filme, né, como a gente sabe, tem uma fidelidade ao texto também, mas conseguem criar um contexto bem real, assim, né, da humanidade do discípulo, do apóstolo, né? E eu assisti uma vez o chamado de Natanael, assim, foi fundo no meu coração, sabe? De alguma forma a gente se identifica, né? Nossa, sensacional. É bem legal porque Natanael não acredita, começa a zombar, como pode vir algo bom de Nazaré? Mas em atenção ao amigo dele, né? Vamos lá conhecer. E quando chegou lá, Jesus vai falando algumas coisas pro coração dele, né? Bem direto, próprio de Natanael. Ele até fala pro amigo, né? Você falou alguma coisa de mim? Ele, não falei nada. Mas o mais interessante, Jesus diz, debaixo daquela figueira, eu não escondi a minha face de ti. Vai fundo numa memória de Natanael. Eu achei fantástico, assim, que ali o coração de Natanael passa a ser de Jesus, sabe? Porque quando ele mais precisava, naquele momento, mesmo sem conhecer Jesus, ele sabe que tinha uma presença sagrada, Deus estava ali com ele e ele ouviu, né? Então eu acho bem bacana essa série também para retratar esses contextos, né, do chamado de Deus. E a gente, se fosse contar o nosso chamado, né,
da Bruna, o teu, daria um filme também bem bonito, que eu tenho certeza, José. Então é isso, gente. Podemos conversar bastante aqui sobre este ano vocacional, aprender as propostas, e ao longo desse ano nós estamos preparando vários convidados especiais, vamos estar falando bastante sobre a vocação ao longo desse ano no podcast. Mas agora vamos para as nossas dicas culturais. Padre Diego, o que o senhor tem para sugerir para os nossos ouvintes Certo. aí? Eu pensei bastante e quero falar algo que me surpreendeu, né? Quando eu tive contato com um livro, e foi algo que marcou a minha vida, assim, e eu acho uma preciosidade por outrora não tão conhecida. Então, falo a vocês a respeito do livro Imaculée e Libagiza. É meio difícil de escrever, mas depois vocês botem lá no microfone do Google que vai aparecer para vocês. Imaculée e Libagiza, Sobrevivi para contar. O poder da fé me salvou de um massacre. Bem resumidinho para vocês, motivando para que vocês conheçam essa obra, né? É de uma moça lá em Ruanda, que eles brigavam as tribos. Pra vocês terem uma ideia, foram mortos mais de 1 milhão de pessoas no ano de 1994. Não é tão longe de nós, mas as guerras tribais assim dizimaram muitas pessoas. E ela e mais 7 mulheres ficaram presas num banheiro de um pastor por 3 meses para escapar desse massacre, né? E ela vai contando então sua biografia, tudo o que aconteceu, um pouco das brigas, como era essa realidade lá no banheiro e, sobretudo, como a fé sustentou e salvou elas. Então, Imaculée e Libagiza, Sobrevivi para contar, é a obra que eu indico para vocês. Por curiosidade, porque eu a escolhi, em 2011 ela esteve no Santuário de Aparecida, participando de uma missa, e deixou lá na Sala dos Milagres a sua veste, a sua roupa, né, bem própria. Eles não professem a fé católica, mas tem toda uma questão aí como Deus conduziu e salvou elas desse massacre, um milagre, um sinal bem forte de Deus, que vale a pena você conhecer. Então a minha dica para hoje é esta obra, Imaculée e Libagiza. Então uns R$35, bem baratinho, vale a pena comprar, tá bom? Obrigado, Padre. Bruna, sua dica? Então, a minha indicação é um filme que não tem a ver com vocação, tá? Mas é um filme que eu assisti, foi muito forte pra mim, que é As Torres Gêmeas, que conta a história de policiais que são chamados para ajudar na evacuação quando ocorre o primeiro prédio foi atingido ainda, e eles correm pro local para tentar ajudar no resgate. E no que eles estão começando os procedimentos, acontece o segundo ataque e eles ficam soterrados. E tem toda a questão de eles lutando ali para se manter vivos. E tem uma questão religiosa também para alguns personagens. Então é bem bonita a história. E não é spoiler eu falar isso, porque é história, não tem spoiler em história real. Eu vou indicar um filme. É um filme chamado... Ele vai falar um pouco desse encontro com Cristo, um documentário, né? Ele foi exibido esse ano no Brasil de forma limitada. Ele se chama Vivo. É um documentário que ele fala sobre a Eucaristia, né? E ele conta o testemunho de algumas pessoas que tiveram uma experiência com Deus a partir da Eucaristia, né? Então, e daí ele... Então, dessa forma ele fala desse chamado, porque ele acaba falando, né, diretamente de vocação, porque até justamente porque ele mostra, então, no testemunho das pessoas, como a partir de um encontro profundo com a Eucaristia, elas mudam de vida. Então há um rapaz que não acreditava em Deus, que era ateu, e começa, né, a acreditar na vida, né? Há um outro que era envolvido com gangues e se torna um missionário depois desse encontro com Deus. Então, assim, são alguns testemunhos, assim, muito interessantes, assim, de realidades diversas, pessoas com histórias diversas que têm esse encontro. É Vivo o nome. Então é isso. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico, e também a partir da bio, ali no link da bio, entre no nosso grupo no Telegram.
onde a gente vai partilhando o que acontece. E para quem estranhou o hiato que teve no podcast no último mês, né, a gente explicou lá no Telegram, mas numa partilha mais privada, o que aconteceu. Mas agora a gente voltou ao normal. Vamos em frente. Também tem o Instagram do SAV, né, da Diocese de Joinville, padre? Isso, é SAV, Serviço de Animação Vocacional, Diocese de Joinville. Então, SAV Joinville, você tem acesso também aí aos contatos do animador vocacional e a gente está à disposição para te auxiliar também através do site da Diocese de Joinville. Há lá uma aba da Pastoral Vocacional para você nos encontrar. Aí, partilhe conosco também como você que é de outra diocese, como vocês estão vivendo aí o ano vocacional da diocese de vocês. Procurem aí o SAV na diocese de vocês aí e viver e entre em contato com a gente. Então, Padre Diego, muito obrigado, tá, por esse tempo, pela partilha. Possamos gravar mais programas no futuro também. Ótimo, me senti muito bem, obrigado a todos e a minha bênção. Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico. Sua grande obra, toda glória pertence a si.